Olá, meu povo, olha eu aqui novamente. A graça e a paz estejam com todos vocês. E vamos dar continuidade, ao estudo da palavra do Senhor. Mas antes, como sempre eu digo aqui para vocês neste canal, compartilhem, comentem, se inscrevam neste canal, dá lá o joinha, que facilita aí ele ter visibilidade. Quanto mais ter visibilidade, mais vidas serão alcançadas, amém? E vamos trazer, nesse vídeo de hoje, a continuidade da história de Daniel. No capítulo 2, a gente vai entrar no capítulo 2, que ele é grande. A história se passa quando o rei tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho, e ninguém consegue interpretar. Então, por isso ele é um texto grande, e eu vou meio que citar alguns versículos importantes e eu explico para vocês. E aí na Bíblia de vocês, vocês vão ler o capítulo 2 todo, para vocês entenderem dessa história que eu vou contar para vocês, iniciar para vocês nesse vídeo de hoje. Aqui no segundo Daniel, em Daniel, capítulo 2, diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram esses sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disseram, e o rei disse: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. E respondeu o rei: uma coisa é certa, se não me dissertes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aí eu pulo aqui, lá quando Daniel soube dessa história. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos também. Daí vocês imaginam que os caras já não conseguiram interpretar o sonho, Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios, e disse a Arioque: por que é tão severo o mandado do rei? E aí Arioque explicou a Daniel. Aí ele explicou para Daniel, Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu tempo, designasse um tempo, que ele revelaria ao rei a sua interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendiz o Deus do céu. Diz Daniel: seja bendito o nome de Deus da eternidade, do Deus. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e todo o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizemos saber este caso ao rei. Aí por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar todos os sábios. Entrou e disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei a ele e interpretarei. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação?
E respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. Amém? Vamos ficar até aí, porque daremos continuidade no próximo vídeo. Gente, que história maravilhosa. A história de Daniel, a história dele é muito parecida, né? Em muitas linhas com a história de José, como aprendemos nesses últimos vídeos para trás aí sobre a história de José. Então Daniel era judeu e ele estava lá cativo, soube, né? Quando Nabucodonosor teve esse sonho, o que ele fez? Levantou todos os adivinhos, os caldeus, os inteligentes, os sábios e os magos da região e do seu reinado, para que pudessem interpretar o sonho que ele teve. Mas olha o que é interessante. Nabucodonosor lançou da seguinte forma: se eles não vão me enganar, eu vou lançar aqui, se não acertarem, vai ser despedaçados, destruídos. Mas se eles acertarem, eu vou dar presentes, honra, enfim, ele ia abençoar, dar grande dádiva, ele ia honrar essas pessoas, esses sábios. Mas ele fez uma jogada. Ele pensou o seguinte: se eu disser o sonho, eles vão vir com aquelas conversas e vão querer trazer qualquer tipo de interpretação baseada em algumas palavras que eu disser, por conta que eu vou contar o sonho. E aí eu vou ter que abençoar eles, vou dar tudo isso aí, e de fato talvez nem seja a interpretação correta desse sonho. Ele foi inteligente. Se eles forem sábios de verdade, se eles conseguirem interpretar este sonho que eu tive, muito confuso, que foi perturbador, a palavra diz que ele ficou sem dormir. Se eles conseguirem mesmo, se são bons mesmo, eles vão interpretar, eles vão também adivinhar, já que eles são adivinhos, eles vão adivinhar também o sonho. Olha o quanto que ele foi astuto, ele foi inteligente. Depois tá bom. Vão interpretar o sonho, vai interpretar também que sonho foi que eu sonhei. Né? Qual é o sonho? Conta com detalhe o sonho e depois interpreta o que significa. A palavra do Senhor diz que não foi achado nenhum deles que interpretou. Eles diziam para ele: tamanho pedido, ó rei, é impossível, não tem como a gente saber qual foi o sonho. E aí ficou naquela balela toda, realmente eles não sabiam era de nada, porque eles iam interpretar qualquer coisa tal. Mas olha, as coisas do Senhor, elas são perfeitas. O Senhor, ele faz esse caminho perfeito, não tem para onde correr. Naturalmente, o Senhor fez esse caminho, deu essa inteligência, essa ideia para Nabucodonosor, justamente para provar o poder dele, no meio de um povo que não acreditava em outros deuses, para manifestar a glória de Deus naquele lugar. É claro. E aí o que acontece? Quando Daniel sabe, como ele também era mago, era adivinho, era intérprete, era sábio, ele soube, né, desse decreto. Pode matar e exterminar todos. Ele diz: por que tamanho decreto? O que está acontecendo? Ele perguntou para o chefe da guarda. Né? E o chefe da guarda disse: por conta que ele teve um sonho, ele quer que os magos interpretem o sonho, mas ele quer também que eles digam que sonho ele sonhou. Olha que interessante. Que sonho ele teve? Porque se for real a interpretação, eles também vão interpretar e vão adivinhar que sonho. Então Daniel parou e pensou: eles não vão conseguir mesmo. Isso é impossível humanamente. Mas tem nosso Deus, tem o meu Deus, que com certeza vai fazer. Então ele retorna, chama os amigos, junta os amigos dele, os 3 amigos, e vão orar. Vão clamar ao Senhor. Vamos pedir misericórdia ao Senhor, para o Senhor dar essa causa em nossas mãos, para nós, porque senão nós vamos perecer também. Não ia morrer só os magos, ia morrer eles também. Então vamos lá. Aí ele pediu, né, que ele se apresentasse e pediu tempo para o rei. Rei, me dê tempo, que eu sei quem vai interpretar isso.
né? Eu sei quem vai resolver isso. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, é o Deus do povo judeu. Mas eu preciso de um tempo para que a gente possa orar e clamar a Ele. Foi o que Ele fez. Né? Então ele tirou esse tempo com os amigos e foram orar e clamar ao Senhor. Aí aqui a palavra diz claramente quais foram as palavras que Daniel usou, clamando ao Senhor e pedindo essa petição. Senhor, bendito seja, né, o teu nome, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. E aí ele vai orando e aí ele conversa e juntos, para vocês verem o quão é importante a oração. Quão importante é orarmos, quão importante é orarmos em comunhão. Ele não foi orar só. Vocês viram aí que ele fez o quê? Chamou os seus amigos. Chama a sua família, chama seu esposo, chama seus filhos. Comecem junto a campanha de oração. Combina com as irmãs da sua igreja, do seu ministério. Façam uma campanha de oração em favor da causa, né, justa, da causa nobre, de causa tal. Clame e ore ao Senhor Deus e Ele nos atenderá. É claro, não tem para onde correr. A palavra do Senhor diz que quando a gente busca o Senhor, quando a gente ora, quando a gente clama, Ele atende o nosso clamor. Ele nos ouve. E Ele ouviu Daniel. Mas Ele ouviu Daniel e os seus amigos. Quando ele teve, a palavra do Senhor diz que em sono, quando ele teve em sonho, a revelação tanto do sonho de Nabucodonosor, quanto de toda a revelação, quanto todo o que significava aquele sonho, o Senhor Deus deu nas mãos de Daniel, quando ele orou juntamente com seus amigos. Olha quão importante é a oração em comunhão, com os amigos, com seu ministério, com a sua família. É muito importante. Então, assim, quando Daniel se curvou diante do Senhor em oração, o Senhor entregou nas mãos dele. E ele foi se apresentar na presença do Senhor, do rei Nabucodonosor, e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu. A primeira coisa que ele fez foi glorificar o nome do Senhor, porque foi o Senhor que deu para ele. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as suas visões, e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito. Ele disse ao rei Nabucodonosor: ninguém pode adivinhar mesmo, nem o sonho nem interpretar, somente um Deus, o Deus que eu sirvo. Ele fez ali conhecer, ele fez Nabucodonosor conhecer o Deus de Israel, o Deus dele todo-poderoso. Há um Deus que resolve o problema. Esses aí eu sei que não resolvem. Deuses nenhum, porque Ele é Deus todo-poderoso, Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores, dono da sabedoria, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo, do poder e da sabedoria, aqui diz. E se Ele é dono de tudo isso, por que nós vamos por intermédio de outros? Por que vamos buscar em outros? Confiar em outros? Não. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é poderoso para interpretar, para revelar, para curar, para sarar, para libertar e para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Amém? Então, que eu possa crer, que você possa crer, que nada e nem ninguém é capaz de fazer nada por nós, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?